Oi, gente! Mais um vídeo do Direito ao Ponto e é um prazer estar com vocês novamente. Essa semana o Direito ao Ponto está com edição especial sobre direito e saúde. Nós vamos falar especificamente hoje de uma doença chamada endometriose. Primeiro vamos falar da doença para você entender o que é endometriose, qual o tratamento, as causas, se existe prevenção, para depois a gente falar dos caminhos jurídicos que são necessários para a gente melhorar, né, o atendimento às mulheres com essa doença. E a gente está coladinho com a AB, que vai fazer um evento amanhã, quarta-feira, dia 29. Você não pode ficar de fora, vai ser transmitido sim, tanto pelo Instagram do Direito ao Ponto, quanto pelo Instagram da AB Petrolina. Lá nós vamos falar mais um pouco sobre essa doença e os caminhos jurídicos que a gente vai trilhar para conseguir melhorar o atendimento às mulheres com endometriose. E para falar sobre essa doença, gente, que vitimiza mais de 6 milhões de mulheres no Brasil, entre 13 e 45 anos, inclusive em idade reprodutiva, nós trouxemos aqui doutor Heron. Dessa vez não é um doutor advogado, é um doutor médico, que é ginecologista e especialista em cirurgia ginecológica e endometriose. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer, Celane. Prazer a todos vocês. Fico muito feliz, agradecido pelo convite e pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa endometriose, né? Essa patologia tão importante e pouco conhecida, né? Merece ser mais divulgada. Verdade, merece mais atenção porque ela está entre as principais doenças ginecológicas. E para a gente começar, doutor, esclarecer esse assunto, explica para a gente o que é a endometriose. A endometriose é quando o endométrio ele se apresenta fora do seu local original. E o que é o endométrio? O endométrio é aquele tecido que reveste o útero, onde o bebê se instala, né? Todo mês aquele tecidozinho ele se alimenta do hormônio feminino que cresce, aguardando a chegada de um bebezinho, né? Quando a mulher não engravida, o nível hormonal cai e aquele tecido ele descasca e vira a menstruação. E esse ciclo vai se repetindo mês após mês. A endometriose acontece quando esse tecido endométrio ele está localizado em outros órgãos, dentro da barriga, no intestino, na bexiga, em outros locais diversos, né? Então, esse sangramento que acontece lá causa um processo inflamatório crônico que leva a diversas alterações locais e também a muita dor, que é o principal sintoma da endometriose. Então, a gente pode dizer, em uma linguagem bem simplificada, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, que a endometriose é o sangramento para dentro Isso, exato, é o e que ele sangramento para dentro. vaza em toda a cavidade abdominal, é isso, doutor? Exato, porque o tecido que gera o sangramento, ele se instala, ele cria uma sementinha na bexiga, uma semente no intestino, uma semente na parede pélvica. Então, ele responde de forma alterada e causa inflamação local, causando bastante dor. Quais os sintomas, doutor? Além da dor forte, não é isso? Isso, o principal sintoma é a dor, né? Ele está presente em 90% das pacientes com endometriose. Mas outros sintomas que são muito comuns também é alteração intestinal no período menstrual, é uma paciente que começa a ter dor ao evacuar, ou então ela passa a ter, o intestino ele fica mais preso durante a menstruação, ou ele fica mais solto. Dor ao fazer xixi também, a bexiga encher, dói, é um outro sintoma que pode acontecer. Dor na relação. Estou falando bastante de dor, né? Uhum. Porque realmente ele é o mais comum. Um outro sintoma muito comum, 80% das mulheres têm com endometriose, é o estufamento abdominal, a distensão abdominal, aquela barriga que incha. Às vezes a paciente, a mulher acorda de manhã, coloca uma roupa, durante o dia ela tem que estar abrindo a roupa, soltando o botão, porque a barriga distende e já não cabe mais na roupa. É muito, muito comum também nas pacientes com endometriose. Fora também a infertilidade, muito frequente nessas pacientes, e a endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. Olha para isso. E essa infertilidade que a endometriose ela provoca, qual a razão? Por que ela provoca essa? O que é que acontece no aparelho reprodutor feminino provocado pela endometriose que provoca a A infertilidade? endometriose ela causa uma tempestade inflamatória. Isso por si só já dificulta a engravidar e aumenta as taxas de aborto. Mas além disso, esse processo inflamatório gera aderência, gera cicatrizes dentro da barriga que podem distorcer e destruir a trompa. Então a trompa, ela é aquele tubo que liga o útero ao ovário. Ela tem uma função, ela não é apenas um canal, um túnel. Ela precisa trabalhar para poder captar o óvulo e permitir o encontro do óvulo com o espermatozoide.
Quando a trompa está inflamada, ela não consegue fazer isso. Então, mesmo que ela tenha passagem, ela não consegue fazer esse trabalho de captura e de transportar o óvulo até o fundo uterino para a implantação. Então, a principal causa da infertilidade associada à endometriose é esse impacto na trompa, tá? Mas pior ainda, ele também pode causar dano nos ovários. As mulheres, ela têm uma característica bem diferente do homem, que é a quantidade de óvulos que a mulher tem, ela é fixa. Ela não produz óvulos todo mês. Ela nasceu com a quantidade fixa e a partir daí ela começa a perder, até entrar na menopausa. Então a reserva ovariana ela é muito nobre, né? A reserva ovariana feminina, diferente do homem. O homem produz novos espermatozoides todo dia, né? Por isso que o homem pode se reproduzir, ter filhos até uma idade mais avançada, né? A natureza sabe. A natureza sabe que o homem não precisa ter uma saúde física para sustentar uma gravidez, né? Então, essa tempestade inflamatória pode fazer com que haja uma destruição mais precoce desses óvulos e a paciente entrar na menopausa precoce. Então, às vezes, a gente encontra muito pacientes com endometriose em consultório, com 30 anos de idade, mas que tem um ovário de 45 anos, né, já com uma baixa reserva ovariana. Então, essa é uma causa ainda mais grave da infertilidade na endometriose. Porque quando o problema é só na trompa, a fertilização in vitro pode nos ajudar muito, soluciona. Quando o problema é no ovário, muitas vezes essa é uma barreira que a fertilização in vitro não consegue suprir. A gente precisa apelar para outras possibilidades, como a doação de óvulos. A mulher pode engravidar de óvulos doados, por exemplo. Então, no caso, essa infertilidade que é provocada pela endometriose, ela pode ser reversível, ou seja... Isso. Existem certos níveis de destruição da trompa que já não são possíveis de serem revertidos, mas hoje tem tratamentos que podem compensar isso. O principal deles é a fertilização in vitro, né, que é aquela situação em que pega-se o óvulo da mãe, o espermatozoide do pai, faz a união em laboratório, deixa crescer o embriãozinho, a mórula, né, que a gente chama, e faz a implantação intrauterina. Para fechar o diagnóstico, doutor, o que é necessário? Porque o fato de uma paciente chegar no consultório com dor, na emergência com dor, por si só não fecharia o diagnóstico. O que é que precisa mais para esse diagnóstico ser concluído? Pronto. A endometriose, a principal característica dela é a dor, mas é uma dor que vem já de longa data. Não é uma dor que muitas vezes se instala na adolescência e vem acompanhando a vida daquela pessoa, daquela mulher, todo mês. E com a piora muito importante durante o período menstrual. Com o passar dos anos, essa dor vai se ampliando, tanto em quantidade de dias quanto em intensidade. Então, aquela paciente passa a ter dor antes de menstruar, e às vezes dor até depois de menstruar. E aquela dor inicial que antes passava com a medicação, uma dipirona oral, uma medicação que tomava em casa, já não é mais suficiente. Ela precisa ir na urgência tomar medicação venosa. Então, a dor progressiva é um fator importante, né? É quando a gente deve desconfiar da endometriose. Se uma paciente, você, um familiar seu, uma amiga sua, se isola durante o período menstrual, deixa de fazer suas atividades, falta aula, falta trabalho, tem que ir na urgência tomar medicação, é uma paciente de risco. Então, essa precisa ser mais investigada. Então, a gente observa que a endometriose ela não traz só consequências para o físico, né, ali para o aparelho reprodutor. Se eu tiver errado, o senhor me corrige, doutor, por favor, mas ela pode, por exemplo, atingir outros órgãos, né, como bexiga, intestino, é isso mesmo? Sim, sim, ela pode atinge principalmente o intestino, em seguida a região pélvica e de bexiga e até órgãos mais distantes. A gente tem descrição de endometriose no diafragma, que é aquele músculo que é responsável pela respiração. Tem endometriose pulmonar, endometriose cardíaca, endometriose ocular, até mesmo, né, endometriose em apêndice, né? Então, a endometriose ela é bem saída, ela pode aparecer realmente em qualquer lugar. Trabalhadeira ela, né? Avança rápido, se não Isso. cuidar, se não tratar. É verdade ou é mito que ela tem fases, níveis, a endometriose? É verdade, ela tem diversos níveis de classificação. As classificações elas têm a capacidade de nos dizer qual o melhor tratamento e qual a perspectiva desse tratamento, tá? A gente costuma dizer que uma mais simples que as pessoas podem entender é a superficial e profunda. A superficial, ela
ela apenas acomete a superfície dos órgãos, ela não penetra muito nos tecidos. Na profunda, ela já vai ter uma penetração acima de 5 milímetros, tá? Existe também a endometriose peritoneal e a endometriose ovariana. Mas todas as classificações ajudam o médico a planejar o tratamento, mas elas não são definitivas nos sintomas. O que eu estou querendo dizer? Uma paciente com endometriose profunda pode ter poucos sintomas e não precisar de cirurgia. Já uma paciente com endometriose superficial, que um exame de imagem não dá nada, Não não mostra apresenta nenhuma nada, não lesão. apresenta nenhuma lesão visível no exame de imagem, isso é importante dizer, Uhum. né? Que exames de imagem podem dar normais na paciente com endometriose, mas ela ter um quadro de dor muito importante e necessitar de uma cirurgia. Aí na cirurgia, sim, ela vai ser diagnosticada endometriose. Inclusive, o método padrão ouro para diagnóstico da endometriose é uma cirurgia minimamente invasiva, chamada videolaparoscopia, que é aquela cirurgia em que se coloca uma câmera dentro do umbigo, dentro da barriga, e se trabalha através de pequenas pinças. Algumas pessoas conhecem como cirurgia a laser, né? A laser. Isso, Aí, no caso, essa cirurgia também é uma das formas de tratamento, né? Você exato. faz o que chama de cauterização, uma espécie de limpeza nas partes que são lesionadas pela Isso. endometriose. Hoje em dia, o tratamento mais indicado é a retirada daquele tecido acometido, mais do que a cauterização. A cauterização ela foi muito usada no período inicial, enquanto se descobria como tratar a endometriose, né? Então, na cauterização, você ia em cima daquela lesão e queimava ela com energia, e destruía aquela região. Mas com o tempo foi visto que essa lesão persistia, ou então às vezes se queimava só a superfície mais profunda ela estava lá e ela permanecia. Então hoje o mais indicado é fazer a retirada da lesão, você retira aquele tecido acometido. Ah, E é por isso que a cirurgia endometriose ela é extremamente variável. Ela pode ser uma cirurgia simples, em que você vai apenas ali retirar a parte superficial do peritônio, da parede abdominal, ou extremamente complexa, em que você tem que abrir bexiga, abrir intestino, tirar então partes tirar até. partes do intestino. Então, a cirurgia para endometriose ela é extremamente variável na sua complexidade. No caso, a paciente que não tem esse tipo de endometriose tão profunda, que não precisa de cirurgia, que outras formas de tratamento tem? Pronto. O tratamento da endometriose, ele é principalmente clínico, ele deve ser clínico. Mesmo os pacientes que vão se operar, elas devem tratar de forma clínica, primeiro porque a paciente, quando controla seus sintomas de forma clínica e não há um outro órgão em risco, não precisa se operar. Você pode ter uma paciente com endometriose profunda durante anos e anos e anos, você só vai acompanhar, observar se aquilo não progride, tá? É diferente de uma doença mais grave como o câncer, por exemplo, porque o câncer a gente sabe que, uma vez existindo, ele vai progredir até acometer todos os órgãos e levar a uma falência múltipla. A endometriose, não. Ela é extremamente importante, inclusive isso tem que ser batido. A endometriose é uma pandemia, né, que cada vez é mais descoberta e observada a importância dela. Mas ela não tem essa progressão, né, até falência múltipla de órgãos. Então, se a paciente não tem sintomas, é preferível você tratar clinicamente do que você submeter ela a uma cirurgia que pode ser de alto risco, né? Então, quem não vai se operar, como é que trata? Existe um tripé de tratamento. Primeiro passo, um bloqueio hormonal, que vai ajudar a que essas lesões não avancem, pelo menos temporariamente, enquanto você se estabelece bem nos outros dois pés do tripé, que é a atividade física e uma dieta anti-inflamatória associada com suplementação. Então, por aí a gente já vê, né, gente? Ele tá falando, o doutor está falando que a gente precisa de uma alimentação adequada, atividade física. Então, a gente já observa que esse tratamento ele é multidisciplinar, né? Ou seja, você vai precisar do acompanhamento de vários médicos, outros médicos, além do ginecologista. É isso, doutor? Sim, com certeza. E outros profissionais também além da medicina. A gente tem uma parceria em muito bons resultados, né, junto com o nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, todos eles participam do tratamento dessa paciente e psicólogo também, né, e ajuda a gente a conseguir um resultado melhor no tratamento. São essenciais. Quando a gente tem necessidade na cirurgia também, a equipe de cirurgia endometriose sempre precisa ter um proctologista, uma pessoa, aquele médico especialista no sistema digestivo e também um urologista para dar nosso suporte nas cirurgias que acometem esses sistemas. Às vezes até cirurgia torácica, quando a gente Nossa, precisa tirar uma lesão de diafragma, por exemplo. nossa. Então, isso significa dizer também que é necessário um tratamento especializado.
sim, Mas, doutor, especializado, né? a gente tem esse tratamento especializado no SUS? Não, infelizmente nós não temos. São poucos os centros de referência de tratamento de endometriose, tá? Cada estado, se cada. Existe hoje uma luta nacional para que exista pelo menos um centro por estado, em cada capital. E isso ainda está longe de ser obtido. Ambulatório específico de endometriose, mesmo a endometriose clínica, com todos os profissionais necessários trabalhando em conjunto, também não há. Isso é uma grande lacuna que nós temos. Serviço de cirurgia também muito especializada também, são pouquíssimos os centros. Gente, então essa é a nossa luta. É por isso que o doutor está aqui no programa que fala de direito, gente, porque é um direito nosso ter saúde de qualidade, porque já reza a Constituição Federal do Brasil, né? Doutor, esse tratamento clínico significa o quê? Medicamentos. Em algumas pesquisas vi, mas eu preciso saber se é mito ou verdade, né? Porque nem tudo que está na internet é verdade, que também pode ser feito em tratamento com o uso do Mirena. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse tratamento clínico em detalhes. Pronto. O Mirena ele entra no tripé do bloqueio hormonal, né? O Mirena ele é um DIU hormonal, ele libera pequenas quantidades de medicamento intraútero. Isso leva a uma atrofia do endométrio, aquela atrofia do endométrio intrauterino, tá? E também libera pequenas doses da medicação no sangue. Então, isso também ajuda a inibir alguns focos de endometriose. Então, você pode bloquear a sua menstruação de diversas formas. Tem as medicações orais, as injetáveis, tem o DIU, como esse, tem o próprio implante, os diversos implantes que tem disponíveis aí no mercado. Cada paciente pode encontrar o mais adequado para si, tá? Os implantes de etonogestrel, como o Implanon, os implantes de gestrinona também tem um papel interessante. Tudo isso entra no tripé, no pé do bloqueio hormonal, né? Aí a outra parte do tratamento clínico envolve a atividade física, que é essencial, e a dieta também é essencial. A endometriose é uma doença inflamatória, então a gente tem aqueles focos que estão produzindo um ambiente extremamente inflamado nessa paciente. E isso é um trabalho de anos desses focos. Então, quando a paciente está submetida a muitos estímulos pró-inflamatórios, qualquer lesão de endometriose, ela se torna mais ativa e ela causa mais dano. Mas se minha alimentação, meu estilo de vida faz com que eu tenha alimentos anti-inflamatórios, né, a endometriose vai ter menos capacidade de causar esse dano. Né? Então, você pode controlar muitas vezes os sintomas só com dieta e atividade física. Né? É esse bloqueio hormonal que eu sempre acho muito interessante começar o tratamento com ele, porque a gente precisa chegar com o máximo de meios possíveis, e depois pode ser retirado, de acordo com a resposta da paciente. No caso, é interessante que a paciente deixe de menstruar. Sim, pelo menos Por isso esse inicialmente, sim. bloqueio hormonal. Esse é o Exato. objetivo. Esse é o objetivo inicial, exato. Porque quando ela menstrua, é um sinal de que os focos de endometriose também estão sendo estimulados, também estão menstruando para dentro. Né? E esse processo desse sangue ali causa esse distúrbio inflamatório crônico nessa paciente. O senhor falou que é necessário também acompanhamento de um psicólogo. Gostaria de entender por que o psicólogo faz parte dessa equipe multidisciplinar de tratamento da endometriose. Esse é um impacto pouco conhecido e pouco valorizado da endometriose. A endometriose, ela está comprovadamente associada a níveis muito aumentados de ansiedade, de depressão, de suicídio, de infertilidade, né, levando também a distúrbios de ordem sexual, que a paciente costuma sentir muitas dores durante o ato. Isso leva ela a um menor desenvolvimento desse aspecto da sua vida. Associado com a infertilidade, também isso leva também a problemas conjugais, tem um maior índice de separações também, porque nem todo casal está preparado para passar por essa luta, né? Então, isso leva à necessidade que essa paciente tenha esse apoio complementar para poder conduzir esses aspectos da sua vida, porque ela se torna uma paciente extremamente ansiosa. Né? E algumas outras pessoas respondem a esse quadro de estresse crônico e dor consistente através de picos de raiva, por exemplo, né? Então, cada paciente pode desenvolver diferentes distúrbios psicológicos associados à endometriose. Então, até porque ela tem a essencial. vida social dela também, né? Vamos dizer assim, mexida a partir desse problema de saúde. Né? Com certeza, a paciente com endometriose é uma paciente que sabe que todo mês vai sofrer.
né? Então ela está esperando, principalmente porque muitas vezes não se chega no diagnóstico, né? A endometriose ela tem um tempo médio de atraso de diagnóstico de 7 anos no Brasil, que é um dos países que descobre rápido. A paciente sofreu 7 anos da doença até ela descobrir. E muitas outras nem sequer descobrem. Então elas escutam e em uma hora elas deixam de perguntar e puxam isso para si de que é normal. Não, você sente dor, é normal. O seu ultrassom não deu nada, seu preventivo não dá nada, então é normal. Então ela entende que é o normal dela, é sentir dor, e ela aprende a viver com dor. Mas como é que é uma pessoa que vive com dor? A pessoa que vive plenamente, que consegue curtir, viver de forma tranquila? Não. É uma pessoa que está sempre no seu limite, né? Então, algumas pessoas podem responder a isso com ansiedade e depressão. Outras podem responder dessa forma através de estudos sociais. Então, assim, a quantidade de situações que podem surgir aí é gigantesca. Por isso que o psicólogo é essencial no tratamento da endometriose. Imagine que uma paciente, uma mulher que tem tantas dores e que ainda não descobriu que está com endometriose, com certeza ela vai ser também prejudicada no trabalho. Porque já tem pesquisas, né, que provam que a mulher no período menstrual que sente cólica, não aquela mulher que tem endometriose, ela já tem um rendimento na sua produção. Cai em 70% da produção da mulher no ambiente de trabalho quando ela está no período menstrual por cólicas. Imagine com dores mais fortes, Sim. mais intensas, que é provocada, no caso, pela endometriose. Então, ela vai ter também um prejuízo no ambiente de trabalho, né? Com certeza, essa paciente, essa profissional, muitas vezes pode faltar ao trabalho, realmente não ter condições de ir ao trabalho, ter que ir à urgência pegar atestado, que não resolve exatamente o problema dela, porque não é uma coisa pontual. Todo mês ela pode ter essa necessidade e isso leva a ela ser mal vista no ambiente profissional, né? E não há conhecimento nem legislação que ampare esse tipo de situação. E é muito frequente mesmo os pacientes serem demitidas, terem uma maior rotatividade de emprego devido a essas dificuldades. Fora também o prejuízo acadêmico que também acontece, né? A paciente também tem comprovadamente um nível de dificuldade maior de concluir suas atividades estudantis, porque ela falta aula, não consegue produzir de forma adequada quando está nesse período. Se for uma semana de provas, de avaliações, por exemplo, ela não vai conseguir estudar se quer conseguir fazer a prova, Com né? certeza. Com certeza. Aí vocês estão entendendo porque o doutor médico está aqui, né, gente? Nós não temos centros especializados de tratamento de endometriose, que é necessário, uma equipe multidisciplinar não existe. Não existe um amparo legal, né, que dê a profissional o respaldo de se afastar periodicamente. Esse periodicamente seria todo mês, no período menstrual. Até porque também, se a gente for olhar ao lado do empregador, né, é realmente uma situação delicada, mas a gente precisa, sim, desse amparo legal. Doutor, uma vez com endometriose, sempre com endometriose? Ou é possível a cura? A gente costuma dizer que uma vez com endometriose, sempre com endometriose. Ela vai ser uma constante na sua vida. Não os sintomas, não a dor, né? Mas a sua relação com ela e o seu cuidado, né? Você sempre vai precisar ter esses cuidados associados ao tratamento clínico, tá? Por quê? Porque a paciente com endometriose, ela tem uma predisposição, seja genética, seja imunológica, a formar novos focos de endometriose. Mesmo uma cirurgia curativa, que a gente diz que é a cirurgia de excisão de todos os focos, né, não tira a predisposição dessa paciente. De retornar ao De problema. retornar a um novo quadro. Então, ela necessita, após essa cirurgia, manter os seus cuidados de tratamento clínico e comportamental, dieta, atividade física, senão essa endometriose pode voltar. Inclusive, é uma coisa que acontece muito, a paciente melhorar após cirurgia, abandonar o tratamento e dentro de pouco tempo voltar com novas lesões. Mesmo avisada que pode voltar, se sente bem, aí dá uma relaxada Isso, ali e aí o problema volta. Volta, né? E também é muito frequente as crises de endometriose ali no período do Natal, do Ano Novo, que é aquele momento que todo mundo abandona a sua dieta, né? E a paciente, no início do ano, está lá, com sintoma. Né? Isso aí é muito frequente também. Mais uma vez perdida, a gente diz que é de Deus, né? Mas tem que voltar e tem que ficar atento. Sempre. Endometriose pode matar, doutor? Pode. A endometriose, ela não é conhecida por ser uma doença que mata, tá? Apesar dela ser tão frequente, como você mesmo disse, né? 15% das mulheres, tem 6 milhões de mulheres no Brasil.
ela pode matar através das suas complicações, principalmente obstrução renal, quando ela abraça ali o ureter, que é o canal que liga o rim à bexiga. Isso faz com que o rim não consiga expelir a urina que produziu e ele incha e deixa de funcionar. Se isso acontecer nos dois, insuficiência renal. Né? Também obstrução intestinal, né? Quando a endometriose constringe o intestino e ele não consegue colocar as fezes para frente. Isso é uma emergência médica, tá? E por fim, nas complicações das cirurgias de endometriose, principalmente as cirurgias mais complexas, principalmente que envolvem também o sistema digestivo, com aquelas cirurgias que necessitam retirar segmentos do intestino, são sempre cirurgias mais delicadas e são complicações, uma complicação como uma deiscência, uma abertura desse tipo de sutura, ela pode ser potencialmente fatal. Então, a endometriose ela pode matar. Nossa, é bem mais perigosa do que a gente imagina. Mas se tratada, se o diagnóstico for feito, né, em um tempo mais rápido, esses danos eles podem não acontecer ou serem, como é que eu quero dizer, solucionados. Não encontrei outra Sim, palavra agora, é isso, sim, doutor? sim, exato. E tem que lembrar também, pessoal, que o diagnóstico de endometriose não é uma sentença de cirurgia, tá? Então, mesmo a paciente que tem uma endometriose profunda, ou seja, aquela que vê no exame de imagem, eu quero até trazer novamente isso. O exame de imagem, os melhores exames de imagem disponíveis, que não é o ultrassom transvaginal normal, seria o ultrassom para mapeamento e pesquisa de endometriose, é um ultrassom especializado, certo? Diferente do usual, ou uma ressonância específica para diagnóstico de endometriose. E mesmo esses exames muito bem feitos, eles não conseguem ver todas as lesões, eles só conseguem ver sinais de endometriose profunda, né? Mas a endometriose superficial, peritoneal, ela não é vista. Então, o exame de imagem não descarta endometriose, primeira coisa. Né? Segunda coisa é que se o exame de imagem vem endometriose profunda, aí você precisa ser avaliado se você precisa operar. Porque muitas pacientes conseguem controlar seus sintomas através do tripé que eu falei, de medidas clínicas, tratamento clínico, e não necessita de cirurgia. Né? E são cirurgias que podem ser potencialmente grandes. Nesse momento, quando a gente observa, o benefício da cirurgia não é tão grande. Né? A gente reserva a cirurgia para aquelas pacientes que estão com seus rins ou intestinos em risco, né? Ou então que, apesar do tratamento clínico bem feito, continuam com dor. Aí essa tem que ser operada. Doutor, Dona Maria, né, não tem plano de saúde, quer dizer, o plano de saúde que ela tem é o Sistema Único de Saúde, né? Ela consegue ter um tratamento especializado? Esse é um problema grande a nível nacional, tá? São pouquíssimos os centros que têm um tratamento completo de endometriose. Na Bahia, Pernambuco, eu desconheço um serviço que seja assim, desenhado para isso. Né? Nós temos alguns centros de tratamento cirúrgico de excelência, que são poucos. Né? Tem um em Recife, se eu não me engano, tem um em Salvador também. E nesses centros existem um cirurgião ginecológico especializado, junto com o próprio, com o uro, equipes capacitadas a fazer cirurgia de endometriose profunda. Tá? A base de tratamento da endometriose, ela pode ser feita nos ambulatórios de ginecologia. Então, todo ginecologista ele pode pensar em endometriose, pode ajudar a cuidar da endometriose. Mas ela, por ser uma doença muito complexa e ser multidisciplinar, ela seria melhor cuidada e melhor vista através de um centro multiespecialidade, um serviço especializado, e realmente nós não temos. Então, vocês estão entendendo, né, gente, que a endometriose é uma luta de todos. Porque você, por exemplo, pode estar assistindo direito ao ponto, pode ser um homem, mas você tem mãe, você tem irmã, você tem tia, prima, você tem amigas. Então, a endometriose é sim uma luta de todos nós. Nós precisamos sim lutar para que políticas públicas sejam desenvolvidas, para que esses centros eles tenham não só nas capitais, gente, mas nas cidades grandes também dos estados, né? Por exemplo, Juazeiro, uma cidade grande, já deveria ter, né, um centro especializado para tratamento de endometriose. Gente, os esclarecimentos foram fantásticos. Eu quero agradecer ao doutor mais uma vez por estar aqui. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Foi um prazer, sempre uma ótima oportunidade. Eu fico muito feliz de poder falar um pouco sobre essa doença e sobre essas mulheres, né? Que chegam muitas vezes tão fragilizadas no nosso consultório depois de tanto circular, tanto rodar, né? Em que a gente tenta trabalhar e tenta fornecer um alento e um tratamento um pouco mais efetivo.
E reitero suas palavras, né? É uma doença muito frequente, muito impactante para não ter nenhum tipo de atenção, né? A nível governamental. Então, realmente, seria muito interessante uma iniciativa nesse sentido. Então, gente, assiste amanhã, tá? No Instagram da OB Petrolina e também do Direito ao Ponto, o evento Endometriose é uma luta de todos. Nós vamos estar lá debatendo, porque a gente precisa realmente, né, discutir, debater para que medidas possam vir a ser tomadas, né, por nossos governantes. Então, fiquem com Deus. O Direito ao Ponto, amanhã a gente vai transmitir, a gente está com vocês mais uma vez. Então, fiquem com Deus e até amanhã.